conhece, eu sou a Nicole Zegbe, astróloga de Curitiba, e hoje eu vou falar sobre os significadores da alma. Para falar dos significadores da alma, há que se esclarecer num primeiro momento, astrologicamente, claro, o significado de alma. E nesse contexto não se pode falar de alma sem falar do espírito e do corpo. Esses três mantêm entre si uma interdependência, quase que se definindo mutuamente, formando uma engrenagem que eu vou chamar de espírito, alma, corpo. Então, para entender esses conceitos, eu vou voltar ao momento da criação do universo e do homem, usando como referência a narrativa mitológica de Hesíodo e a narrativa filosófica de Platão. Para Platão, a primeira fagulha criativa teria vindo do fogo e da terra, sendo o ar e a água aplicados como meio de ligação entre eles, de tal forma que o fogo estaria para o ar, como o ar para a água e a água para a terra. No primeiro momento, o Deus eterno criou o céu, único e solitário, descendo ao longo da extensão de todo o seu corpo a sua alma. E sendo esse Deus eterno, a eternidade se torna uma qualidade do céu, sendo assim criado junto com o céu o tempo que é, não um tempo do vir a ser, esse ainda estava por vir. Depois disso, misturando os mesmos elementos numa outra proporção, o Deus eterno cria os deuses, os invisíveis e os visíveis, que são os 7 planetas, e dá a eles uma tarefa, exige que criem, que construam o tempo. Aí sim, o tempo do vir a ser, o nosso tempo. E assim que esses planetas se colocam em suas órbitas, aprendendo o destino que lhes cabe, criam o dia e a noite, assumindo assim a responsabilidade do vir a ser, do tempo. Coube a eles ainda criar as 3 raças mortais, aqueles que com asas atravessariam os céus, os que viveriam sob as águas e os que andariam com os pés sobre a terra. Isso porque a primeira raça, a relacionada ao fogo, já tinha sido criada pelo Deus eterno, que eram esses deuses. Ou seja, os deuses, assim como os homens, as almas, foram criados pelos 4 elementos, sendo diferente a proporção dessa mistura e o criador de cada um. Interessante que todas as almas são criadas ao mesmo tempo, sendo então divididas entre os 7 planetas. Essa divisão cria um pertencimento que se relaciona com a semelhança na mistura dos elementos, que se excede nesse ou naquele, e que cria características particulares nos planetas, que vão se repetir nas almas que estão relacionadas a um determinado planeta, né? Criando entre eles esse pertencimento, esse quase que um apadrinhamento. A narrativa mitológica referenciada em Hesíodo apresenta o homem vivendo na Idade de Ouro, sob o governo de Crono. Nesse momento, os homens, e me refiro aqui exclusivamente ao gênero masculino, já que as mulheres não haviam sido criadas ainda, os homens viviam sem conhecer a velhice e a morte, a fome e a necessidade. A terra brotava sem que fosse necessário ser semeada e, de forma análoga, os homens não precisavam se preocupar com a procriação da sua espécie. Sem conhecer a necessidade, não conheciam também o trabalho. Viviam em harmonia, dividindo o que a terra dava igualmente. É por isso que esse momento é tido como um momento de maior felicidade para os homens.
É sob o governo de Zeus que destrona Crono que o homem passa a existir como a gente conhece hoje, a humanidade de homens e mulheres. E esse novo homem surge a partir de uma desavença de Zeus e Prometeu. Prometeu era um titã, assim como Crono. A mesma linhagem divina dava a ambos um curvo pensar, e as semelhanças não terminavam por aí. Além de ter uma rixa com Zeus, Prometeu também nutria um grande afeto, uma grande amizade pelos homens, assim como Crono, porque não se pode negar que o fato dos homens terem vivido na Idade de Ouro, sob o governo de Crono, seu melhor momento, signifique uma relação de amizade. Se não havia afeto, havia no mínimo uma identificação entre eles. Aliás, na versão narrativa de Ovídio, foi Prometeu que, durante a Idade de Ouro, criou o homem à semelhança dos deuses. A desavença que dá origem a esse novo homem se inicia quando Prometeu, desejando favorecer os homens, tenta enganar Zeus. Zeus, irritado, vinga a insurgência contra o seu poder, castigando aqueles por quem Prometeu tinha grande apreço, os homens. E faz isso privando esses homens do uso do fogo sagrado. Mas Prometeu, que não se curva a nada ou a ninguém. Veja que interessante. Essa característica de Prometeu de não se curvar a nada ou a ninguém remete à associação feita pela astrologia entre Saturno e os joelhos. Rouba uma centelha do fogo sagrado e engendra um modo de manter esse fogo aceso para que possa ser devolvido aos homens. Quando Zeus fica sabendo, descobre a peripécia de Prometeu, ele vai ficar puto. Só que ele já estava cansado do toma lá da cá, do faz e revida, revida, faz, com Prometeu. E ao invés de castigar os homens, resolve presenteá-los. Um presente que levaria a eles, que disseminaria entre eles todo tipo de mal. E ainda assim, eles se encantariam com esse presente. Esse presente era Pandora, a primeira mulher, a representação simbólica da cisão entre homens e deuses. Uma cisão, aliás, que é também no homem, se a gente for considerar a descrição feita por Platão da alma, que por um castigo é dividida, o que faz com que o homem passe a vida procurando a outra parte que lhe falta. Voltando à narrativa mitológica, essa cisão entre homens e deuses personificada em Pandora traz como consequência algumas mudanças importantes. Uma delas é que o homem deixa de falar a mesma língua que os deuses. E nesse momento é que se institui a religiosidade, já que os rituais religiosos são uma tentativa de se reconectar com os deuses, ou se não isso, uma tentativa de passar a ter algum tipo de comunicação com eles. Uma outra mudança é que os homens deixam de se alimentar do mesmo que os deuses. Eles passam a ter que semear a terra para que ela brote, da mesma forma que passam a ter que colocar o seu sêmen na mulher para garantir a procriação da sua espécie. Essa demanda de esforço marca o momento em que o homem conhece o trabalho. E é importante ressaltar que essas necessidades que surgem, elas não são só uma falta física, uma fome da carne, porque se fosse assim, o homem seria como qualquer outro animal. A necessidade se apresenta também por um viés emocional. O homem busca a mulher não só por um impulso meramente sexual. Existe aí uma outra falta que talvez possa ser nomeada como pulsão.
Então não se trata de uma falta apenas sexual ou física. Ela é permeada por uma fome de afeto, como uma saudade. E esse tipo de fome para além do corpo é coisa que não se sacia. Ou seja, a cisão representada por Pandora institui a falta, a pulsão, como característica que funda a condição humana como a gente conhece hoje. É nesse momento que é criada a tríade espírito, alma, corpo, estrutura que define a espécie humana. E se tudo no universo foi criado a partir dos 4 elementos, eu também vou partir deles para entender como a engrenagem espírito, alma, corpo funciona. A cisão entre os homens e os deuses repete a ideia da filosofia platônica de desconexão entre o fogo e a terra, resolvida pelo ar e pela água, que são inseridos entre eles como meio de ligação. A desconexão com os deuses, representada aí por uma mudança na linguagem e na forma de alimentação, faz com que os homens deixem de fazer parte do mundo divino, sem que, no entanto, passem a pertencer ao mundo animal, ficando entre os animais do elemento terra e os deuses do fogo. Marcílio Fitino, astrólogo e filósofo renascentista e o primeiro tradutor das obras de Platão, endossa essa ideia quando fala que se houvesse apenas o intelecto, equivalente ao espírito, e o corpo, e não houvesse a alma, o corpo não seria atraído para o intelecto, assim como o intelecto não seria atraído para o corpo. A alma, então, é que se volta, se conecta com o mundo do intelecto, o espírito, tanto quanto com o mundo material, o corpo. Mas eu vou deixar de lado um pouco essas ideias para focar, para falar das características particulares de cada um dos elementos. O fogo é o elemento mais leve, mais veloz, de maior mobilidade. A leveza faz com que tenda a subir. E por ser o mais leve, ele é o mais próximo do céu. Daí a conexão do fogo com o divino, com o espírito. Mais leve, mais veloz e com mais mobilidade do que a água, o ar é associado ao pensamento e, por analogia, a Mercúrio, aquele que transita entre dois mundos, conectando assim os homens aos deuses, o corpo ao espírito. O mensageiro, o tradutor da vontade dos deuses e do espírito, a parte mais mental da alma, funciona como rédeas do espírito às paixões do corpo e também às paixões da parte lunar da alma. Mais densa, pesada e menos móvel que o ar, a água é o elemento mais próximo da terra, da materialidade do corpo. Associada à parte lunar da alma, representa a falta como pulsão desvinculada da necessidade física, motivada exclusivamente pelo prazer. Não é fome, é vontade. Daí esse elemento ter o desejo como significante. Veja, é também desejo sexual, mas não só. Como a lua é a parte mais corpórea da alma, desce o corpo psíquico, estrutura invisível que, assim como o corpo físico, estrutura biológica, é comum a todos e possui características que são inatas. A Terra é associada ao sólido platônico de maior base, o cubo, sendo assim o elemento que oferece maior estabilidade e, consequentemente, menor mobilidade. Seu peso e densidade fazem com que tenda a descer, e sendo aquele que tem maior peso e densidade, é também o elemento que mais se aproxima da Terra. Daí a sua conexão com a materialidade e com o corpo, bem como a polaridade que forma com o elemento fogo. Corroborando com a ideia da filosofia platônica de que a alma está aprisionada no corpo,
Lua e Mercúrio, significadores da alma, segundo Ptolomeu, além dos domicílios em água e ar, encontram domicílio também em signos do elemento terra. Como num jogo de espelhos, a alma se mistura ao corpo, está no corpo, fazendo o uso dos sentidos para chegar até a alma. Se o espírito está associado ao Sol e alma e corpo à Lua, cabe fazer uma analogia entre eles e os lotes árabes do espírito e da fortuna, que fazem referência às virtudes solares e lunares. Note que Mercúrio, elo entre o espírito e a alma lunar, pode ser encontrado simbolicamente em ambas as fórmulas no ascendente, porque esse lugar, que é o timão ou as rédeas, é o local de júbilo de Mercúrio. O ascendente é a forma de se colocar no mundo, a escolha dos caminhos, e quem, senão Mercúrio, conhece os caminhos? A fortuna é aquilo que não se pode alterar, a ancestralidade, a herança familiar. E é nesse sentido que ela se liga ao passado, enquanto o espírito se liga ao vir a ser, às potencialidades. E com o vir a ser das potencialidades, o espírito é uma inteligência em comum, individual, que diferencia um homem dos demais. E aqui, a associação do espírito com o Sol faz ainda mais sentido, já que a inteligência solar se liga aí a um tipo de habilidade que, de certa forma, independe da razão, pode ser aprendida na escola. E essas habilidades, diferente dos desejos do corpo e da alma, não levam ao prazer efêmero, sendo um caminho para a realização. Metafisicamente, o espírito representa o divino, não como algo externo ao homem, mas o divino que permaneceu nele, o que restou dos deuses no homem após a cisão representada por Pandora. Uma boa síntese dessa relação entre espírito, alma e corpo pode ser encontrada no mito do cocheiro, onde Platão representa o desafio do homem diante das paixões pela narrativa em que 2 cavalos têm que ser dominados pelo cocheiro, o homem. O espírito, o cocheiro, se conectando aos cavalos, às funções lunares, corpo e alma, pelas rédeas, Mercúrio. Mas é preciso que o intelecto do espírito encontre espaço para realizar suas potencialidades, para que no comando das paixões, dos apetites da alma e do corpo, possa atenuar as inquietações e o sofrimento que são próprios dessa insaciável demanda desses apetites e paixões, tendo assim o que de melhor se pode ter diante do que é imposto pela fortuna. O que se pode notar é que, ao se tratar dos assuntos da alma, vai ter que se tratar inevitavelmente da natureza simbólica da Lua, do Sol e de Mercúrio. Seja na teoria dos elementos platônicos, na mitologia de Hesíodo, na filosofia de Ficínio ou nos lotes árabes, a engrenagem espírito, alma, corpo se dá a conhecer pela simbologia desses 3 planetas. Cabe então, para que se possa aprofundar o conhecimento dessa engrenagem, estudar a mitologia pertinente a cada um dos deuses que dá nome a esses 3 astros. Apolo, Ártemis, que é também Hécate e Selene, e Hermes. Vale dizer que nem sempre Apolo e Ártemis foram associados aos luminares. Antes deles, era Hélio e Selene que representavam o Sol e a Lua. Quando Zeus destrona Crono e assume o governo dos deuses, bom político que era, de alguma forma destitui Hélio e Selene desse lugar simbólico, fazendo com que ocupassem esses lugares os seus filhos Apolo e Ártemis. Mas nesse contexto, o mais importante é que isso reforça a ideia de que o homem, como é hoje, é um produto de Zeus. Até a próxima!